A parábola das duas águias e da videira. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu convido vocês ao estudo de mais um capítulo da Bíblia no formato de um sermão expositivo, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 17. Então, enquanto você abre a sua Bíblia, caso você queira abri-la para acompanhar a leitura e a exposição do texto, deixe-me dar aqui alguns recadinhos para vocês, tudo bem? Eu dei uma sumida esses últimos dias, tirei uns dias de folga aqui do canal, tá bom? Descansar um pouco a cabeça, sempre faz bem. E estamos de volta para refletir sobre a palavra de Deus através de um estudo assim que julgo bem interessante, tudo bem? O livro de Ezequiel é um livro muito esquisito e muito complicado. Também não que seja muita novidade que Ezequiel seja esquisito e complicado, né? Mas aqui não estamos falando exatamente do Ezequiel Gomes, mas do livro, né? Que inspirou o meu avô a colocar o nome no meu pai. E aí o meu pai me deu o nome dele e eu sou Ezequiel Júnior, né? Apesar de ser conhecido como Ezequiel Gomes, poderia ser chamado de Ezequiel Júnior, Ezequiel Rosa, inclusive no caso de Ezequiel Rosa, seguindo a tradição aí de grandes músicos, né, da música brasileira, como Noel Rosa, Samuel Rosa, e etc. Né? Eu sou o pior dos músicos aí, dessa ampla gama de pessoas aí que tem esse sobrenome maravilhoso e que fazem música no Brasil. Né? Inclusive o Skank, né, do Samuel Rosa, acho que fez o último show da carreira há poucos dias atrás. E, inclusive eu costumo dizer que, para mim, o Skank foi uma das melhores bandas da história do Brasil. Não é o estilo de música que eu mais gosto, mas eu respeito muito o Skank e eu adoro o Skank assim, em várias fases da carreira deles, várias músicas, tudo muito legal. Mas seja como for, o papo aqui é bíblico, né? Não é cultural musical. Ainda que eu tô com vontade de bater um papo pessoal com vocês ultimamente, mas não chegou a hora ainda. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma daquelas sessões de terapia aqui do Ezequiel com vocês no YouTube. Vamos bater um papo um pouco mais pessoal. Mas enquanto esse dia não chega, a gente abre a Bíblia e expõe a palavra de Deus, tá bom? Através de um sermão expositivo sobre o texto de Ezequiel 17. E o que acontece? Por ser um livro esquisito e complicado, o livro de Ezequiel ele é bastante negligenciado na igreja cristã, de uma forma geral, e isso tem principalmente dois motivos, né, específicos assim, para o livro ser considerado esquisito e complicado. O primeiro motivo é os primeiros capítulos, onde se fala ali do trono de Deus com rodas e animais e criaturas, que inclusive serve um pouco de inspiração lá para as criaturas viventes do livro do Apocalipse. E o livro de Ezequiel também ele traz a descrição de um templo que nunca existiu na história humana, né? Inclusive alguns especulam que poderia ser a planta do terceiro templo terrestre lá em Jerusalém, ou até mesmo a planta de um santuário celestial e etc. É uma coisa um pouco complicada, e por causa disso, o livro de Ezequiel ele é um pouco negligenciado, um pouco deixado de lado. Mas o livro de Ezequiel ele também tem assim, a contribuição para o livro do Apocalipse, além lá do trono, das criaturas, dos seres viventes, lá do Apocalipse capítulo 22, onde fala do rio da água da vida, em grande medida aquela visão toda é baseada em Ezequiel capítulo 47. Cria um link bem interessante aí entre o livro de Ezequiel e o Novo Testamento. Mas fora essas questões, o livro de Ezequiel assim, ele não excita muitas paixões assim, dos cristãos, diferentemente, por exemplo, de um livro como Isaías, né, que os cristãos amam e expõem, adoram, leem, etc. E tal. É bem interessante essas questões. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que o livro de Ezequiel é um dos livros do Antigo Testamento que já introduz uma coisa muito importante no Novo Testamento, que tem que ver com as parábolas, né? As parábolas de Jesus são famosas, existem milhões de livros a respeito das parábolas de Jesus. E esse gênero literário, parábola, vamos dizer assim,
não começou com Cristo, né? Não começou com o ministério de Jesus. Jesus, inclusive, pregava parábolas inspirado em parábolas do Antigo Testamento, que já vem de longa data. Existem parábolas na Bíblia, desde o livro de Juízes, se eu não me engano, acho que é a primeira parábola da Bíblia, que é lá o famoso apólogo de Jotão, que tem lá um diálogo entre as árvores, tá muito interessante, inclusive. E existem algumas parábolas no texto bíblico, em alguns livros, mas não é assim uma coisa totalmente generalizada no Antigo Testamento, né? Como é nos Evangelhos. Então você tem algumas parábolas no livro de Isaías, você tem algumas parábolas no livro de Jeremias, e hoje a gente vai estudar uma parábola no livro de Ezequiel, beleza? Aqui no capítulo 17, tá bom? Então, assim com a Bíblia aberta, nós vamos ler o texto e expô-lo depois de uma breve oração, ok? Oremos. Papai do céu, maravilhoso e querido, em nome de Jesus, nós invocamos o teu nome, conscientes da tua presença. Nós não merecemos nada, o Senhor tem nos dado tudo. E acima de todas as coisas, o que nós pedimos é que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que a gente possa estar em comunhão contigo, para aprendermos de ti, da tua palavra, do teu Espírito. Que o Senhor nos exorte, nos transforme, nos ilumine, nos abençoe e nos salve para o teu reino, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Bom, meus amados, então é isso. Ezequiel capítulo 17, vamos ler a parábola das duas águias e da videira. E a Bíblia diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E dize, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na terra de mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto a muitas águas, como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra águia, de grandes asas, de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e dar frutos, e ser excelente videira. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para a arrancar por suas raízes. Mas ainda plantada prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, dize agora para a casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja
aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó nem com grande exército, nem com numerosa companhia o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com um aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou, a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada. E os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo, mas tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e será cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Texto extraordinário, muito interessante, e contém algumas questões assim que vale muito a pena a gente parar para refletir a respeito. Veio a palavra de Deus ao profeta Ezequiel e Deus propõe um enigma, uma parábola. É muito interessante ver assim os evangélicos anti-adventistas argumentarem a respeito da questão de parábolas, em especial quando se discute a ideia lá da história da parábola do rico e do Lázaro para discutir o tema da imortalidade da alma. Tá? Inclusive fica um spoiler para vocês aí que eu devo debater no Vejam Só a parábola do rico e do Lázaro no futuro relativamente breve, tá bem? Legal, interessante. Então o que acontece? Os evangélicos anti-adventistas, no desespero de tentar provar que a doutrina satânica e pagã da imortalidade da alma é bíblica, como se fosse correta, verdadeira, etc e tal, falam algumas coisas muito legais assim, a respeito de parábolas, né? E dizem assim que a parábola do rico e do Lázaro, ou a história do rico e do Lázaro não pode ser uma parábola, porque Deus não, diria uma mentira para ensinar alguma coisa, tipo assim, né? Ignorando completamente a essência da natureza do que é uma parábola, que é exatamente uma história fictícia para ilustrar um fato histórico, vamos dizer assim. E a história da parábola em si é fictícia, e a explicação é histórica e real. Tá? Inclusive, por exemplo, tratando da parábola do rico e do Lázaro, a cena do rico e do Lázaro lá no Hades, um de um lado, outro do outro, etc. e tal, é uma ficção para pregar uma mensagem histórica e verdadeira. Se você viver cheio de bens e prazeres e festas, ignorando o pobre é capaz de ir para o céu e você ir para o inferno, porque você está negligenciando o que Moisés ensinou, o que a palavra de Deus ensinou no que tange ao cuidado aos pobres. Esta ameaça de que o rico que não cuidar do pobre vai para o inferno, ela é histórica e ela é real. A parábola ali do rico e do Lázaro conversando, Abraão, não sei o que, etc e tal, é uma ficção, tudo bem? E aqui em Ezequiel capítulo 17, a gente também tem essa interação entre uma parte fictícia do texto com a parte histórica, que é a sua explicação e o seu entendimento. Dentro da parte fictícia desta história aqui, Deus propõe um enigma,
Inclusive, a própria natureza do enigma já elucida a natureza da parábola. O enigma é uma charada, cujo sentido não é evidentemente óbvio. Por isso, inclusive, demanda uma explicação, demanda um esclarecimento. Sem a explicação e sem o esclarecimento, uma pessoa poderia tomar a história fictícia por literal. E aí, por exemplo, alguém poderia ler metade do texto de Ezequiel 17 e dizer o seguinte: o que ensina esse texto? Ensina que um dia existiu uma águia que foi lá e cortou um pedaço de um cedro, não sei das quantas, e levou para um lugar e plantou, e a raiz subiu para um lado de uma outra águia, e é isso. Esse é o grande ensinamento do texto. É tipo uma lição de botânica no reino animal e não sei o que, de tipo uma águia que planta videira e vira cedro e não sei o que, e etc, etc, etc. Todavia, obviamente, essa história é fictícia, mas os elementos dessa história são muito interessantes. Vamos parar para descortinar esses elementos. Então, primeiro de tudo, se apresenta uma águia. E essa águia, ela é descrita como sendo grande, tendo asas bastante compridas, plumagem comprida, farta de penas de várias cores, tipo um bicho extraordinário, e que veio do Líbano e levou a ponta de um cedro, etc e tal. Beleza. Eu me lembro, inclusive, uma vez que eu estava em Curitiba. Eu morava ainda com a minha primeira esposa, chamada Heloise. Até tem um vídeo sobre ela aqui no canal. E a gente estava para sair, a gente ia para alguma festa, algum bar, alguma balada, sei lá o quê. E ali, onde a gente morava, tinha um terreno do lado do terreno onde era a nossa casa, que ele era vazio, ele tinha algumas plantas, algumas coisas ali. E, tipo assim, uns 10 minutos antes da gente sair para onde a gente ia, pousou ali na cerca que separava o terreno da nossa casa do outro terreno, pousou assim uma coruja. E, cara, que coruja linda, extraordinária que era. Assim, eu e ela assim, ficamos embasbacados olhando aquele bicho, assim, aquele bicho parado, assim, todo imponente, assim, era inclusive uma coruja grande, assim, com certeza não era filhote, assim, era tipo a mãe, o pai, sei lá. Muito legal, assim, sabe? E quando eu leio esse texto, eu lembro muito dessa cena, assim. E aqui é uma águia, e ela é uma águia grande, colorida, essas plumas e penas grandes e etc e tal. E ela vai lá e ela tá voando e ela chega num cedro e ela arranca a ponta mais alta desse cedro. Legal. E aí ela leva para uma terra. Uma terra que tem algumas características. Essa terra ela tem negociantes, é uma terra de mercadores. E aí, essa águia, ela é pintada, vamos dizer assim, como tipo um lavrador, assim. Ela pega esse pedacinho desse cedro, leva para essa terra de comerciantes, ela planta, ela pega um pouco de terra e planta, e ela planta num campo fértil, né, como se fosse realmente um lavrador. E aí ela toma, inclusive, e coloca perto da água, tipo, já provê ali o crescimento daquela planta, como salgueiro. E aí, qual que é o resultado dessa plantação aí? O tal do cedro cresce e se torna uma videira. Inclusive, cedro e videira são coisas diferentes, tá? Inclusive já para demonstrar a natureza simbólica e fictícia do relato. Você não planta cedro e colhe videira, tá bom? São duas coisas diferentes. Mas aí o fato é que esse cedro vira essa videira, e essa videira ela se torna muito larga, mas ela tem pouca altura. Bem interessante, assim. Então ela é grande do ponto de vista horizontal, mas ela é pequena do ponto de vista vertical, tá bom? Que inclusive é uma ilustração muito interessante sobre o significado desse negócio aqui, que a gente vai chegar daqui a pouco. E beleza, e aí se diz que
essa videira ela vai ter as suas raízes embaixo na terra, e assim ela se torna em videira e ela começa a produzir ramos e ela começa a lançar renovos, começa a dar frutos. Muito interessante. Começa a crescer, começa a se expandir, etc. Grossa horizontalmente, mas curta verticalmente. Aí essa cena ela acaba e entra em cena uma outra águia. Essa outra águia, ela também é descrita como de grandes asas e muitas penas, mas percebe-se que a descrição dessa segunda águia é um pouco menos dramática e bonita, assim, né? Enquanto, por exemplo, assim, olha, a primeira águia ela é descrita como grandes asas, comprida plumagem, farta de penas de várias cores. A segunda águia, no verso 7, ela é descrita meramente como de grandes asas e muitas penas. Então você percebe que nitidamente o texto ele dá uma ênfase mais positiva na primeira águia do que na segunda águia. E aí, o que acontece? No verso 7 diz assim: E eis que a videira lançou para essa segunda águia as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio para que a regasse. Aí, na boa terra, tá, a borda de muitas águas, ela estava plantada para produzir frutos, beleza? Esse era o objetivo, dar frutos e ser uma excelente videira. Mas no final das contas, o que ela está fazendo? Ela está meio que negando o local bom onde ela foi plantada e olhando para um lugar pior. O que é inclusive muito interessante, né? Por exemplo, então essa primeira águia, ela vai lá, pega esse cedro, leva para uma terra boa, coloca do lado da água para ela crescer. E aí ela cresce, fica grossa, etc e tal, tem as suas raízes, e ela vai começar a dar renovo e fruto e etc. Mas no final das contas, é como se ela, do lugar onde ela está plantada, ela mirasse uma outra situação, um outro lugar, uma outra águia, como se ela desprezasse a primeira águia, descrita mais positivamente, e viesse a se encantar pela segunda águia, descrita de uma forma um pouco mais singela, vamos colocar desta forma. E aí o texto pergunta, diz, assim diz o Senhor, acaso essa videira vai prosperar? E aí? Vai prosperar ou não vai? Não lhe arrancará a águia, que no caso é a primeira águia, as raízes? Não cortará os seus frutos, para que se sequem todas as folhas do seu renovo? Então, por exemplo, quando a primeira águia perceber que, apesar de ter plantado aquele cedro, numa terra excelente, provido ali a água para o seu crescimento, etc, etc, quando ela começar a perceber que essa videira está estendendo as suas raízes e os seus ramos na direção de uma outra águia, o que essa primeira águia vai fazer? Vai arrancar tudo, vai jogar fora, vai arrancar a raiz, vai queimar as folhas, vai arrancar os frutos. Olha que simples que vai acontecer. E ele diz assim, não será necessário nem mesmo um braço poderoso, nem mesmo muita gente para arrancar pela raiz. Porque aquele cedro que foi arrancado do topo lá da árvore, levado para essa primeira terra, para essa primeira águia, por essa primeira águia, não vai ser muito difícil, já que ela já está sob o controle dessa primeira águia. Se essa primeira águia quiser destruir essa videira aí, é 2 toques, é rapidão. Não precisa nem ser muito forte, nem ter muita gente. Tipo assim, demonstrando inclusive a fragilidade na relação entre essa videira e essa primeira águia. E mesmo que ela continue plantada, vamos dizer assim que a primeira águia não arranque, aí o texto diz, mesmo assim ela vai prosperar, no verso 10. Acaso, se bater um vento, ela já não vai secar? E aí vem o juízo, né? Sim, essa videira vai secar. E aí, se a gente para a história por aqui,
A história ela é interessante do ponto de vista assim, das imagens, dessas duas águias, desse cedro que vira uma videira, e tem água, e tem rio, e aí as raízes se estendem de um lugar na direção de um outro, de uma águia em relação à outra, tem aí vamos dizer assim, tem uma competição entre essas águias, tem uma treta, etc, etc. Uma é um pouco maior do que a outra, mas a outra também é grande, e não sei o que, e acabou, e é isso. E aí, a partir do verso 11, é que começa a ver a explicação do que está acontecendo aqui. E aí o verso 11 diz assim, então veio a minha palavra do Senhor, ou seja, Deus enviou o enigma, Deus enviou a parábola, e aí depois, num segundo momento, Deus vai lá falar com o profeta, diz assim, olha, vai lá conversar com a casa rebelde. Casa rebelde é a casa de Israel. E aí, pessoal, o profeta contou essa história para vocês aí. Vocês fazem alguma ideia do que isso significa? Vocês fazem alguma ideia a respeito do que Deus está falando? E aí, sem rodeios, Deus explica o que está acontecendo. Aí ele diz assim, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém. Então aqui, o rei da Babilônia, ele é ilustrado na parábola na forma desta primeira águia, que é uma águia de grandes asas, comprida plumagem, farta de penas, várias cores, que veio ao Líbano e pegou lá um cedro, arrancou a parte mais alta dos ramos e levou para essa terra de negociantes ou mercadores. Então o que é essa terra? É a Babilônia. É Nabucodonosor que veio para Jerusalém, foi lá, pegou o rei Jeoaquim, pegou alguns da linhagem dos nobres, entre eles Daniel e seus 3 amigos, leva eles para a Babilônia, planta eles ali ao lado do mar, na maior potência militar, econômica da época, etc, 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 numa terra de negócio, de comércio e etc e tal. Beleza. Aí, o que acontece? O rei da Babilônia, ele levou o rei de Israel e alguns dos príncipes, entre eles Daniel e seus amigos, e tomou um da estirpe real, que é o rei, e fez com ele uma aliança. E o que ele fez? Tomou dele juramento, levou os poderosos da terra para que o povo, para que o reino de Israel, no caso, fosse humilhado, não se levantasse, ou seja, não se rebelasse, e assim, em função da obediência a esta aliança com o rei de Babilônia, viesse a sobreviver, a subsistir. Então, como que a parábola agora se explica na história e na realidade? Nabucodonosor, a grande águia, veio para o Líbano, para a terra de Israel, pegou lá um ramo mais alto do cedro. O que era aquilo? Era o rei de Israel e alguns da linhagem dos nobres, os líderes, as pessoas mais importantes do reino de Israel. Assim, Nabucodonosor humilhou Israel e fez uma aliança com Israel, com o seu rei e com o seu povo. E qual que era a questão? O rei de Israel fez uma aliança com Nabucodonosor, fez um juramento de que se submeteria a Nabucodonosor, e assim Israel viria a sobreviver. Nabucodonosor não ia destruir Israel. Ele ia levar os cativos para a Babilônia, plantá-los lá na terra da Babilônia, etc. E com isso, Israel seria humilhado, mas não seria destruído. E aí, a gente tem que fazer uma pausa para a gente entender uma coisa importante. O exílio era uma das maldições da aliança. Quando você abre a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 28, a gente não vai fazer isso agora para ganhar tempo,
Deus estabelece as condições da aliança e diz: se o povo for fiel, Deus vai abençoar a sua entrada, a sua saída, a madre, que é no caso o fruto dos filhos, e vai crescer, e vai prosperar, e Deus vai abençoar, e vai dar tudo certo, e não vai ter doença, e vai ter higiene, e vai ter alegria, prosperidade, não sei das quantas. Beleza. Mas, caso Israel fosse infiel, iria haver doenças, iria haver desgraça, iria haver, Deus ia perseguir, iria haver terror, iria haver loucura, ia haver idolatria, um monte de porcaria. E Israel seria tirado da sua terra e levado para uma terra distante, a ser tipo enxotado como um vagabundo, e etc, e etc, e etc. E aí o que acontece? Por que Israel está sendo dominado pela Babilônia? Porque está se cumprindo a maldição da aliança. Israel foi infiel à aliança de Deus, Deus está cumprindo a sua ameaça de levar Israel para o exílio. E aí vem esta grande águia, Nabucodonosor, pega este ramo deste cedro, que é os principais líderes do povo de Israel, e leva para a terra de Babilônia, a terra do comércio, planta ali ao lado das águas, e é isso. Só que o que acontece? O texto diz que, no verso 15, o rei de Israel, que fez aliança com Nabucodonosor, que apertou a sua mão, que diz que iria se submeter a ele, se rebelou contra o rei da Babilônia e enviou mensageiros ao Egito para que o Egito viesse socorrer Israel com cavalos e exércitos e etc. Então aqui você entende a imagem da parábola. Opa! O que são então aquelas raízes que estão plantadas lá na terra da primeira águia, mas que agora querem se estender para essa segunda águia? É exatamente os mensageiros do rei de Israel, que agora são enviados para o Egito para dizer assim: rei do Egito, venha ao nosso auxílio aqui em Israel para a gente se rebelar contra a Babilônia e a gente ganhar da Babilônia e a gente vencer essa briga, e aí a gente não vai ter um cativeiro babilônico para Israel, a gente vai ter uma aliança entre Israel e Egito. Só que algumas coisas muito interessantes acontecem aqui. Primeiro de tudo, que um retorno de Israel para pedir ajuda para o Egito já carrega um símbolo espiritual absolutamente pesado, né? Então agora é Israel que escapou do Egito, que foi tirado da terra do Egito com milagre, mão poderosa, aquela coisa toda da história do Êxodo, para ser plantado lá em Canaã. E aí Deus deu a aliança, Deus deu os 10 mandamentos, Deus deu inclusive as maldições da aliança se o povo fosse infiel. E agora o povo é infiel e agora sofre a consequência que Deus tinha falado na aliança. E que é o exílio, que no caso foi o exílio babilônico, foi o que Deus escolheu. Quem está escolhendo a punição de Israel é Deus, não é Israel. Só que Israel chega aqui e ele é invadido pela Babilônia, e ele pensa assim: não, eu não estou satisfeito com a punição escolhida por Deus. Vou fazer uma aliança com o Egito para lutar contra a Babilônia, para escapar do cumprimento da maldição da aliança. E nesse caso específico, o que há? Há uma postura absolutamente covarde e infiel da parte do rei de Israel para com o rei de Babilônia. Porque o texto disse que o rei de Babilônia tomou juramento da parte do rei de Israel. Ou seja, o rei de Israel jurou que não iria se rebelar contra a Babilônia. Mas vai lá e manda os mensageiros para o Egito para ver se o Egito vem em auxílio de Israel. E aí o texto diz, né, no verso 15, prosperará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Porque veja bem, por que Israel estava indo para o cativeiro babilônico? Porque tinha violado a aliança. E Deus tinha dito: se você violar a minha aliança, você vai para o exílio. Ponto. Não tem esse papo do tipo: eu vou violar a aliança e não vou para o exílio. Não é opcional. Violar a aliança é opcional, você pode violar ou não. Se você for fiel, não vai acontecer nada de ruim.
Se você for infiel, vai acontecer o ruim. E se você escolher violar a aliança, você não vai poder depois escolher, eu escolhi violar a aliança, mas agora eu escolho não ser punido. Ou eu quero ser punido nos meus termos, não nos termos divinos. E não tem esse papo, entendeu? E outra, o mais grave que Deus considera aqui nessa situação. O rei de Israel não tem coragem para chegar para o rei da Babilônia e dizer assim para ele: eu não vou jurar fidelidade a você não, eu vou pedir ajuda para o Egito, e eu vou contra você, e eu não vou admitir o seu domínio sobre Israel, eu prefiro ser dominado pelo Egito do que por você. Inclusive porque se o rei de Israel fizesse isso, o que ia acontecer com ele? Ia ser morto imediatamente. Inclusive como seria a mímica do Xandão no STF, né? É isso. Só que o rei de Israel é um covarde. E não só um covarde do ponto de vista humano, moral, ele é infiel à lei de Deus. Ele não tem problema nenhum de chegar para o rei de Babilônia e jurar e apertar a mão e dizer: olha, nós vamos fazer uma aliança então, vamos aqui agir juntos, você reina sobre Israel e etc e tal, e tá tudo bem, e tapinha nas costas, como um bom político, não é verdade? E por trás tá mandando os mensageiros dele pedir ajuda no Egito para vir matar o rei de Babilônia, para vir destruir Babilônia. Então, Deus fala assim, vai escapar quem viola a aliança, porque no caso aqui, o rei de Israel estava violando a aliança de Deus, estava violando a aliança com o rei de Babilônia. Inclusive, violando a aliança com o rei de Babilônia para tentar escapar da punição pela violação ao mandamento de Deus, a aliança de Deus. E aí Deus fica extremamente irado, né, contra isso. Aí ele diz no verso 16, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. O que o texto aqui dá a indicar? Que o rei de Babilônia permitiu que Jeoaquim, no caso o rei de Israel, reinasse sobre Israel, mas reinasse debaixo da autoridade do rei de Babilônia. Entendeu? Então, o que acontece? O Jeoaquim simplesmente não queria reinar sobre Israel debaixo do reino da Babilônia. Ele queria pegar ajuda no Egito e destruir a Babilônia. Então, ele jura para o rei de Babilônia que ele vai ser fiel ao rei e vai ser infiel mandando o pessoal buscar ajuda no Egito. E aí Deus diz assim, então já que você fez isso, já que você violou a aliança de Deus e a aliança dos homens, você vai ser morto na terra do rei que jurou para você que você podia reinar, etc. No meio da Babilônia você está morto. O que isso aqui significa? Provavelmente indica que o rei de Babilônia tinha exilado Jeoaquim e Daniel e seus amigos, etc, nessa primeira leva, e que ele iria permitir que Jeoaquim voltasse para Israel e reinasse de lá, mas, tipo assim, prestando contas ao rei de Babilônia, e etc e tal, e agora Deus fala assim, não, agora não vai ser assim. Agora você vai morrer na terra do rei cujo juramento você desprezou, porque aparentemente Jeoaquim prometeu coisas para Nabucodonosor e Nabucodonosor prometeu coisas para Jeoaquim. Mas ao pedir ajuda do Egito, o nosso amigo Jeoaquim, rei de Israel, ele perde a bênção que o rei de Babilônia tinha jurado dar para ele. E agora ele não vai voltar para a terra de Israel, agora ele vai morrer em Babilônia. E aí ele fala assim, né, Faraó, nem que viesse com um grande exército, com numerosa companhia, teria ajuda na guerra. Ele poderia levantar tranqueira, edificar baluartes para tentar destruir, matar 1 milhão de pessoas, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Ou seja, não adianta, cara. Não adianta pedir ajuda agora para o Egito. O Egito pode vir com 200 mil exércitos que vão ser derrotados. Por quê? Porque não é homem de manter a sua palavra. Não é homem para obedecer a Deus. Não é homem para honrar os seus próprios compromissos. Aqui no caso, o rei de Israel. Ele desprezou o juramento, ele violou a aliança que ele fez com aperto de mão, ele praticou essas coisas, ele não vai escapar. E aí, diz assim, né, que tão certo como Deus vive,
o juramento que ele desprezou, a aliança de Deus que ele violou, isso vai cair sobre a cabeça dele. Ele está sendo exilado porque ele já foi infiel a Deus. Agora ele foi infiel a Nabucodonosor. Então, ele violou a promessa e o juramento, a aliança. Deus vai fazer cair sobre ele o que ele fez. E aí ele diz assim, ele vai estender a rede, trazer ele para a Babilônia, entrar em juízo por causa da rebeldia que ele praticou, e todos os fugitivos e todas as tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados por todos os ventos. Ou seja, toda aquela galerinha que foi buscar ajuda no Egito para tentar combater a Babilônia seria derrotado pela Babilônia, ia morrer um monte de gente, e quem restasse com vida ia ser espalhado e tirado de Israel para todos os ventos. É isso. Brinca com Deus. Brinca com a obrigação de você ser um homem. Que é isso que vai acontecer, entendeu? E aí, no final das contas, o verso 22 ao verso 24, para mim é um texto extraordinário, que diz assim, né? Então, também eu, diz Deus, né? Tomarei a ponta de um cedro e plantarei a ponta desse cedro. E aqui, na minha opinião, essa é uma profecia messiânica, tá? Então assim, olha, igual o Nabucodonosor fez, Deus vai fazer, mas Deus vai fazer uma coisa um pouco diferente. Ele vai pegar a ponta do cedro, ou seja, alguém da linhagem real, e vai plantar. E no caso, estamos falando de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, né? Da linhagem real, Deus pega Jesus e o planta. E aí o texto diz assim, do mais tenro cortarei o renovo e o plantarei num monte alto e sublime. Deus vai ter um rei de verdade, que não vai ser infiel nem à aliança divina, nem à sua palavra com os homens, que é Cristo. E ele vai ser plantado num monte alto e sublime de Israel. E ele vai produzir ramos, ele vai dar frutos, ele vai ser um cedro excelente. Debaixo dele vão habitar animais de toda sorte. À sombra dos seus ramos se aninharão as aves de toda espécie. Inclusive falando assim um pouco dessa ideia que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Sobre o reinado de Cristo, tudo vai florescer, tudo vai se alimentar, tudo vai crescer, tudo vai ser assim absolutamente excelente. E se aninharão as aves de toda espécie, e saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. E aí ele coloca um pouco assim, do destino dos povos e das nações, à luz deste que Deus vai plantar, que é Cristo, né? Então, por exemplo, a partir do advento de Cristo, então Cristo vem, vive sob o reinado do Império Romano, é morto, ressuscita ao terceiro dia. Beleza. Naquela época, o reinado de Roma era a árvore alta. Onde é que está o Império Romano hoje? Cara, você pode dizer que ele está transmudado em Igreja Católica Apostólica Romana. Mas seja como for, aquele Império Romano que existia sob o período de Cristo já foi derrubado. É a árvore que estava lá em cima e já foi derrubada. Ao mesmo tempo, veja, por exemplo, a igreja cristã que Jesus fundou. Começou aqui, ó, uma árvore baixa, mas foi elevada, e a mensagem de Cristo se espalhou pela terra. A árvore que estava verde secou, a árvore que estava seca reverdeceu, porque é isso que Deus faz em Cristo. E aqui a Bíblia pinta Deus como uma águia maior do que Nabucodonosor, vamos dizer assim, que pega um cedro lá do topo de Israel, dos reis, e agora faz um rei de verdade. Ou seja, Deus vai ter um rei de verdade. Não é esse vagabundo desse Jeoaquim aí, que é um homem que é infiel a Deus e infiel aos homens. Que inclusive é uma grande questão assim de repreensão divina aos líderes do povo de Israel. Não é verdade? Que inclusive demonstra assim, o desagrado divino em relação à liderança do seu povo, né? E por isso, inclusive, Cristo é o verdadeiro líder e tem que ser o verdadeiro líder do povo de Deus. Porque de outra forma, a liderança do povo de Deus é simplesmente um suceder infinito de gente infiel a Deus
e entre elas mesmas, em nome das suas fantasias, dos seus pecados, das suas concupiscências, pessoas sem palavras, pessoas sem enfim, amor a Deus e ao próximo, etc, etc e etc. Então, essa parábola, no final das contas, ela é absolutamente extraordinária, ela é uma das mais bonitas do Antigo Testamento, e eu espero que você tenha percebido isso com a breve exposição que a gente fez aqui do texto. Tudo bem? É isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.